Você já se perguntou por que o corpo de Moisés nunca foi encontrado? Imagine ser um dos líderes mais importantes da história e ter seu destino final envolto em mistério. Hoje, vamos desvendar essa enigmática história e descobrir por que até mesmo as maiores figuras bíblicas têm segredos ocultos. Fique com a gente até o final para conhecer detalhes surpreendentes sobre este mistério milenar. E antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação para não perder nenhum de nossos vídeos repletos de curiosidades históricas. Vamos lá! A história de Moisés é uma das mais extraordinárias da Bíblia, repleta de milagres, desafios e revelações divinas. Desde seu nascimento sob o jugo da opressão egípcia, Moisés foi destinado a grandes feitos. Após ser salvo das águas do Nilo e criado como príncipe no Egito, ele teve um encontro transformador com Deus na sarça ardente, que o chamou para libertar seu povo da escravidão. Moisés aceitou o chamado e, com a ajuda de Deus, realizou feitos incríveis, incluindo as 10 pragas do Egito e a divisão do Mar Vermelho, conduzindo os israelitas à liberdade. A jornada de Moisés foi longa e cheia de provações. Durante 40 anos, ele liderou os israelitas através do deserto, enfrentando desafios internos e externos. Ele recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai, estabelecendo um pacto entre Deus e o povo de Israel. Porém, a jornada também revelou a humanidade de Moisés, com seus momentos de dúvida e falhas. Um desses momentos ocorreu em Meribá, onde Moisés, frustrado com a constante murmuração do povo, desobedeceu a Deus ao golpear a rocha para obter água, em vez de apenas falar com ela como havia sido instruído. Este ato de desobediência teve consequências graves. Deus informou a Moisés que, devido à sua falta de fé e desobediência, ele não entraria na terra prometida. Moisés aceitou a sentença com humildade, continuando a liderar e guiar seu povo até o fim de sua vida. Nos seus momentos finais, Moisés subiu ao Monte Nebo, de onde pôde avistar a terra prometida. Lá, ele teve uma visão panorâmica da terra que ele dedicou sua vida a alcançar, mas que nunca poderia pisar. No Monte Nebo, Moisés morreu com 120 anos, e a Bíblia descreve que ele ainda possuía vigor e clareza de visão, indicando que sua morte não foi causada por velhice ou doença. Em um gesto de profunda reverência, Deus pessoalmente cuidou do sepultamento de Moisés em um local secreto. Este ato de Deus simboliza não apenas o carinho e a estima que ele tinha por Moisés, mas também a santidade e o mistério em torno de sua vida e morte. A morte de Moisés marca o fim de uma era e o início de outra, com Josué assumindo a liderança para guiar os israelitas na conquista da terra prometida. A ausência do corpo de Moisés e o fato de Deus ter cuidado pessoalmente de seu sepultamento conferem um ar de mistério à sua história, alimentando reflexões e especulações até hoje. Moisés deixou um legado de fé, liderança e humildade, sendo lembrado como um dos maiores profetas da história, cuja vida e morte continuam a inspirar e ensinar valiosas lições espirituais. O sepultamento de Moisés é um dos eventos mais únicos e misteriosos relatados na Bíblia. Após liderar os israelitas por 40 anos através do deserto e guiá-los até a beira da terra prometida, Moisés subiu ao Monte Nebo, de onde pôde ver a terra que ele nunca iria entrar. Em Deuteronômio capítulo 34, versículos do 1 ao 4, Deus mostra a Moisés a extensão da terra prometida, desde Gileade até Dan, e desde Naftali até o Neguev. Este momento final de visão foi um gesto de bondade divina, permitindo que Moisés visse o cumprimento da promessa feita para os patriarcas, embora ele próprio não pudesse atravessar o Jordão. A morte de Moisés é descrita de forma muito particular. Em Deuteronômio 34, versículos 5 e 6, está escrito que Moisés morreu ali, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e que ele o sepultou em um vale, mas ninguém sabe até hoje o local exato de sua sepultura. Este ato de Deus, enterrar Moisés pessoalmente, é sem precedentes e destaca a singularidade de Moisés entre os profetas. Este fato também sublinha o relacionamento íntimo e especial que Moisés tinha com Deus. O local do sepultamento foi mantido em segredo, possivelmente para evitar que se tornasse um lugar de culto ou idolatria, algo que Deus sempre quis prevenir entre os israelitas. A descrição da morte de Moisés também enfatiza que ele estava em plena saúde, com vigor e visão clara, mesmo em seus 120 anos de idade em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 7. Isso sugere que sua morte foi um ato direto de Deus,
não uma consequência de velhice ou doença, mas parte do plano divino. Moisés tinha cumprido sua missão e seu tempo havia chegado ao fim, conforme o plano de Deus. Outro aspecto intrigante do sepultamento de Moisés é mencionado em Judas capítulo 1, versículo 9, onde o arcanjo Miguel disputa com o diabo sobre o corpo de Moisés. Embora este texto seja breve e não forneça muitos detalhes, ele sugere que havia uma significância espiritual no corpo de Moisés que transcendia sua vida mortal. Esta disputa celestial indica que o corpo de Moisés tinha uma importância que ia além do entendimento humano e que envolvia forças espirituais em conflito. O fato de Deus ter escolhido enterrar Moisés pessoalmente reflete a honra e o respeito divinos por ele. Moisés não era apenas um líder político ou militar. Ele era um servo fiel, um intermediário entre Deus e seu povo, e alguém que falou com Deus face a face, como é dito em Deuteronômio capítulo 34, versículo 10. O sepultamento secreto de Moisés serve para destacar a santidade de sua missão e preservar a pureza de sua memória. Assim, o sepultamento de Moisés por Deus não é apenas um evento final na vida de um grande líder, mas uma conclusão adequada a uma vida dedicada ao serviço divino. Este ato final de Deus encapsula a profunda conexão e respeito que ele tinha por Moisés, tornando sua morte e sepultamento uma parte integral do mistério e da reverência que cercam a figura de Moisés. Este evento também nos lembra da importância de seguir fielmente os caminhos de Deus e da honra que ele concede para os que são verdadeiramente devotados a seus mandamentos. A disputa entre o arcanjo Miguel e o diabo sobre o corpo de Moisés é um dos episódios mais enigmáticos e menos compreendidos da Bíblia. Este evento é mencionado brevemente na Epístola de Judas, especificamente em Judas capítulo 1, versículo 9, onde está escrito: Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: O Senhor te repreenda. Esta passagem, apesar de sua brevidade, levanta diversas questões sobre a natureza da disputa e a importância espiritual do corpo de Moisés. Para entender melhor este evento, é importante considerar o contexto e o papel de ambos os personagens envolvidos. Miguel é descrito na Bíblia como um dos principais anjos de Deus, frequentemente associado à proteção e à luta contra as forças do mal. Ele é mencionado em outros livros bíblicos, como Daniel capítulo 10, versículo 13, onde é chamado de um dos primeiros príncipes e descrito como um protetor do povo de Israel. No livro de Apocalipse capítulo 12, versículo 7, Miguel é retratado liderando os exércitos celestiais contra o dragão, que é identificado como o diabo, em uma batalha nos céus. O diabo, por outro lado, é o principal adversário de Deus e da humanidade, um ser que constantemente procura corromper e destruir o plano divino. A disputa entre Miguel e o diabo sobre o corpo de Moisés sugere que o corpo do profeta tinha uma significância especial que o tornava objeto de interesse tanto para as forças do bem quanto para as do mal. Uma possível interpretação dessa disputa é que o diabo desejava usar o corpo de Moisés para criar um local de idolatria, levando os israelitas a venerar o corpo do profeta em vez de adorar a Deus. Tal prática de idolatria seria uma forma eficaz de desviar o povo de sua fé e obediência a Deus, algo que o diabo sempre buscou fazer. Ao garantir que o local do sepultamento de Moisés permanecesse desconhecido, Deus poderia estar prevenindo essa potencial armadilha espiritual. A resposta do arcanjo Miguel na disputa é também reveladora. Ao invés de proferir um julgamento direto contra o diabo, Miguel simplesmente diz: O Senhor te repreenda. Esta resposta humilde e dependente do poder de Deus mostra a sabedoria de Miguel em reconhecer que a autoridade final pertence a Deus, não a ele. Este comportamento de Miguel também serve como um exemplo para os fiéis, mostrando a importância de confiar no julgamento e na autoridade de Deus em situações de conflito espiritual. Além disso, a menção deste evento em Judas capítulo 1, versículo 9, pode servir para reforçar a mensagem do livro como um todo, que é um chamado à perseverança na fé e à resistência contra falsos mestres e influências corruptoras. A referência a Miguel e a disputa pelo corpo de Moisés pode ser vista como um lembrete da contínua batalha espiritual em que os crentes estão envolvidos e da necessidade de confiar na proteção e intervenção divinas.
Este episódio também é significativo porque destaca a singularidade de Moisés como uma figura central na história bíblica. Moisés não apenas liderou os israelitas e recebeu a lei de Deus, mas sua vida e morte envolvem mistérios que apontam para a complexidade e profundidade do plano divino. A disputa sobre seu corpo é um testemunho da importância espiritual que ele tinha e continua a ter. Em resumo, a disputa entre o arcanjo Miguel e o diabo sobre o corpo de Moisés é uma passagem que, apesar de sua brevidade, carrega um profundo significado teológico e espiritual. Ela revela a constante batalha entre o bem e o mal, a importância da submissão à autoridade de Deus e a especial importância de Moisés na história da salvação. Esta passagem nos convida a refletir sobre as realidades invisíveis da batalha espiritual e a importância de permanecermos firmes na fé, confiando sempre na proteção e no poder de Deus. A exclusão de Moisés da Terra Prometida é um dos eventos mais significativos e simbólicos na narrativa bíblica, carregado de lições espirituais e morais. Moisés, o grande líder e profeta que guiou os israelitas da escravidão no Egito, através do deserto por 40 anos, não foi permitido por Deus a entrar na Terra Prometida. Este desfecho aparentemente paradoxal é central para entender a justiça divina e a seriedade da obediência a Deus. Em Números capítulo 20, versículo 7 ao 12, lemos que durante a peregrinação no deserto, o povo de Israel mais uma vez se queixou por falta de água. Deus então ordenou a Moisés que falasse à rocha para que ela desse água. Em vez disso, Moisés, frustrado e irado com o povo, golpeou a rocha 2 vezes com sua vara, dizendo: "Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós." Números capítulo 20, versículo 10. Este ato de desobediência e a aparente apropriação da ação milagrosa de Deus para si próprio foram graves para os olhos do Senhor. Deus respondeu imediatamente a esta falha de Moisés, dizendo: "Visto que não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado." Números capítulo 20, versículo 12. Este julgamento pode parecer severo, especialmente considerando a longa e fiel liderança de Moisés, mas sublinha a importância de honrar e obedecer a Deus plenamente, especialmente para aqueles em posições de liderança espiritual. A desobediência de Moisés impediu que ele entrasse na Terra Prometida, uma consequência direta de suas ações, mostrando que mesmo os maiores líderes não estão acima das leis divinas. Embora Moisés tenha visto a Terra Prometida de longe, a partir do Monte Nebo, ele não teve permissão para entrar nela. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 1 ao 4. Este momento é profundamente simbólico. A visão da terra, sem a permissão de pisá-la, serve tanto como um cumprimento da promessa de Deus a Abraão, Isaque e Jacó, quanto como uma lembrança da santidade e justiça de Deus. Moisés morreu ali, no Monte Nebo, e foi sepultado por Deus em um local desconhecido. Deuteronômio capítulo 34, versículos 5 ao 6. A conexão entre a exclusão de Moisés da Terra Prometida e a disputa entre o arcanjo Miguel e o diabo sobre o corpo de Moisés é intrigante e oferece uma dimensão mais profunda ao entendimento desses eventos. Como discutido anteriormente, Judas capítulo 1, versículo 9, menciona que o arcanjo Miguel disputou com o diabo sobre o corpo de Moisés. Esta disputa celestial sugere que, apesar de sua falha, Moisés ainda era uma figura de extrema importância espiritual, tanto para Deus quanto para as forças do mal. A ocultação do local de seu sepultamento pode ser vista como uma proteção divina contra a potencial idolatria ou profanação, garantindo que Moisés fosse lembrado pelo seu papel e não por um local físico de culto. Além disso, a batalha espiritual pelo corpo de Moisés reflete a contínua tensão entre obediência e desobediência, fidelidade e rebeldia, temas centrais na vida de Moisés. Sua exclusão da Terra Prometida, apesar de dolorosa, é uma reafirmação da necessidade de humildade e total submissão à vontade de Deus. Mesmo sendo um servo fiel, Moisés não foi isento das consequências de seus atos, o que realça a justiça de Deus e a seriedade com que ele trata a santidade e a obediência. Assim, a exclusão de Moisés da Terra Prometida e a subsequente disputa sobre seu corpo são eventos que, juntos, fornecem uma compreensão mais rica do caráter de Deus e do papel de Moisés na narrativa bíblica. Eles nos ensinam sobre a importância da obediência, a justiça divina
e a contínua batalha espiritual que envolve todos os seguidores de Deus. A vida e a morte de Moisés, bem como os eventos misteriosos que as cercam, continuam a inspirar e a desafiar os crentes a viverem com fidelidade e reverência a Deus. A história de Moisés e sua exclusão da Terra Prometida oferece uma profunda lição sobre as consequências da desobediência a Deus. A narrativa bíblica deixa claro que a desobediência, especialmente por parte daqueles que estão em posições de liderança espiritual, é tratada com seriedade e tem implicações significativas. Moisés, que era um dos maiores profetas e líderes de Israel, teve sua entrada na Terra Prometida negada por Deus devido a um único ato de desobediência, ilustrando que nenhuma quantidade de boas ações pode anular a necessidade de completa obediência às instruções divinas. Em Números capítulo 20, versículos 7 ao 12, Deus instrui Moisés a falar à rocha para que ela desse água ao povo de Israel. Porém, em um momento de frustração, Moisés golpeia a rocha 2 vezes com sua vara, dizendo: "Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós." Em Números capítulo 20, versículo 10. Este ato foi mais do que um simples erro. Ele refletiu uma falha em confiar completamente nas instruções de Deus e em reconhecer que o milagre viria do poder divino, não de sua própria habilidade. Deus então responde: "Visto que não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado." Em Números capítulo 20, versículo 12. Esta resposta sublinha a importância da fé e da obediência absoluta. A consequência para Moisés foi clara e definitiva. Ele não entraria na Terra Prometida. Este evento serve como um lembrete potente de que a obediência a Deus não é opcional, mas uma necessidade vital para aqueles que desejam cumprir seu propósito. Mesmo as figuras mais reverenciadas na Bíblia, como Moisés, não estão acima das leis divinas. A punição de Moisés não diminui sua grandeza ou suas realizações, mas ressalta a santidade de Deus e a seriedade com que ele trata a obediência. Além de Moisés, a Bíblia está repleta de exemplos onde a desobediência leva a consequências severas. Adão e Eva, por exemplo, foram expulsos do Jardim do Éden por desobedecer à ordem de Deus de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, em Gênesis 3. O rei Saul perdeu seu trono por não seguir as instruções de Deus dadas através do profeta Samuel, em 1 Samuel 15. Estas histórias, junto com a de Moisés, compõem um quadro claro e consistente. A desobediência a Deus resulta em consequências que podem alterar significativamente o curso da vida de uma pessoa. A lição da desobediência também se estende a um nível coletivo. O povo de Israel, repetidamente, sofreu as consequências de sua desobediência a Deus. A geração que saiu do Egito, por sua constante murmuração e falta de fé, foi condenada a vagar no deserto por 40 anos e não pôde entrar na terra prometida em Números capítulo 14, versículo 26 ao 35. Essas histórias coletivas mostram que a desobediência afeta não só o indivíduo, mas também a comunidade, sublinhando a responsabilidade compartilhada de seguir as diretrizes divinas. Além das consequências imediatas, a desobediência também tem implicações espirituais. Desobedecer a Deus é essencialmente uma forma de rebelião e desconfiança, o que pode afastar as pessoas de um relacionamento íntimo com Ele. A história de Moisés serve como uma advertência de que mesmo as ações aparentemente pequenas podem ter grandes repercussões quando se trata de obedecer a Deus. Por outro lado, a Bíblia também mostra que a obediência traz bênçãos. Josué, que sucedeu Moisés, entrou na terra prometida e conduziu Israel à vitória sobre seus inimigos por seguir fielmente as instruções de Deus. Josué capítulo 1, versículos 7 e 9. Através desses contrastes, a mensagem é clara. A obediência a Deus é essencial para a vida abençoada e para cumprir os propósitos divinos. Portanto, a história de Moisés e sua exclusão da terra prometida ilustra a importante lição de que a desobediência a Deus tem consequências reais e significativas. Esta narrativa, junto com outros exemplos bíblicos, nos chama a refletir sobre nossas próprias vidas e a importância de seguir as instruções de Deus com fidelidade e confiança. A desobediência, mesmo em pequenas coisas, pode ter grandes consequências, mas a obediência, por outro lado, abre o caminho para as bênçãos e o favor de Deus.
Refletir sobre a fragilidade humana e a obediência a Deus nos leva a considerar as muitas histórias bíblicas que revelam tanto as falhas quanto as virtudes das figuras mais reverenciadas. A história de Moisés, em particular, destaca a tensão entre a grandeza da missão divina e a fraqueza inerente à condição humana. Moisés, apesar de sua proximidade com Deus e sua liderança exemplar, cometeu erros que o impediram de entrar na Terra Prometida. Este fato ilustra que, independentemente de nossos dons ou realizações, somos todos suscetíveis a falhas. Essa fragilidade é uma parte inescapável da experiência humana, sublinhando a necessidade constante de humildade, arrependimento e obediência. A fragilidade humana é evidente em muitos momentos cruciais da Bíblia. Adão e Eva, criados à imagem de Deus e colocados no Jardim do Éden, sucumbiram à tentação e desobedeceram a Deus, resultando na queda da humanidade em Gênesis 3. Davi, um homem segundo o coração de Deus, cometeu adultério e assassinato, demonstrando que mesmo os mais devotos podem cair em pecado contido em 2 Samuel 11. Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, negou conhecer seu mestre 3 vezes durante a crucificação contida em Mateus versículo 26, versículos 69 ao 75. Essas histórias não apenas expõem a fragilidade humana, mas também enfatizam a necessidade de depender da graça e do perdão divinos. A obediência a Deus é apresentada na Bíblia não como uma simples adesão a regras, mas como uma expressão de confiança e amor por Ele. A desobediência, por outro lado, é frequentemente associada à desconfiança e à rebelião. Quando Moisés golpeou a rocha em vez de falar a ela, ele não apenas desobedeceu a uma instrução específica, mas demonstrou uma falta de confiança plena em Deus, que pode ser visto em Números capítulo 20, versículos 7 ao 12. Esse ato de desobediência, apesar de pequeno em comparação com suas grandes realizações, teve consequências significativas, sublinhando que Deus valoriza profundamente a obediência e a fé. Refletir sobre a fragilidade humana também nos lembra da necessidade de misericórdia e perdão. Deus, apesar de impor consequências justas, também é misericordioso e está sempre pronto para perdoar aqueles que se arrependem genuinamente. O exemplo de Davi é instrutivo aqui. Após seu pecado com Batseba, ele se arrependeu profundamente, e embora tenha enfrentado consequências, ele foi perdoado e continuou a ser um importante instrumento de Deus em Salmo 51. Isso nos mostra que, embora sejamos frágeis e propensos a falhas, podemos sempre retornar a Deus e encontrar perdão e restauração. A obediência a Deus também é um ato de sabedoria. A Bíblia nos ensina que os caminhos de Deus são mais elevados que os nossos em Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9. Confiar em sua sabedoria e seguir seus mandamentos, mesmo quando não os entendemos completamente, é um sinal de maturidade espiritual. A história de Josué, que seguiu fielmente as instruções de Deus para conquistar a terra prometida, exemplifica como a obediência traz bênçãos e sucesso em Josué, capítulo 1, versículos 7 ao 9. Em contraste, a desobediência frequentemente leva ao caos e à destruição, como visto na história do rei Saul, que perdeu seu reino por não seguir as instruções de Deus presente em 1 Samuel 15. Além disso, a fragilidade humana e a obediência a Deus estão intrinsecamente ligadas à nossa necessidade de dependência divina. Reconhecer nossas limitações nos leva a confiar mais em Deus. Jesus ensinou que a verdadeira força vem da dependência de Deus, dizendo: "Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza", em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Esta dependência não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria e força espiritual. É na nossa fraqueza que o poder de Deus se manifesta de forma mais evidente. Portanto, refletir sobre a fragilidade humana e a obediência a Deus nos leva a uma compreensão mais profunda da nossa condição espiritual. Somos todos suscetíveis a falhas, independentemente de nossa posição ou realizações. No entanto, a obediência a Deus baseada em confiança e amor é essencial para uma vida plena e abençoada. A fragilidade humana não é um impedimento, mas uma oportunidade para experimentar a graça, a misericórdia e o poder de Deus em nossas vidas. Ao reconhecer nossas limitações e buscar viver em obediência, encontramos a verdadeira força e sabedoria que vem de um relacionamento íntimo com Deus. Então, o que realmente aconteceu com o corpo de Moisés?
As respostas que encontramos hoje levantam ainda mais perguntas sobre o poder e os planos de Deus. Essa história nos lembra que, mesmo os maiores líderes podem ter destinos misteriosos. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para não perder os próximos capítulos dessa série fascinante sobre figuras bíblicas e seus enigmas. E não deixe de conferir os outros vídeos do canal para continuar sua jornada de descoberta. Até a próxima!